capítulo número 7 do livro de Atos dos Apóstolos, verso de número 55. Diz assim a palavra do Senhor, e preste bem atenção. Somente 15 minutos da sua atenção eu preciso. Hoje serão ungidos algumas pessoas aqui nesse lugar. Então eu quero falar do primeiro diácono, Estevão. Diz assim a palavra do Senhor: mas ele, estando lleno do Espírito Santo, fixou os seus olhos ao céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita do Pai, e disse: eis que eu vejo os céus abertos e o Filho do Homem está em pé à direita de Deus. Você consegue imaginar isso, irmão? Você consegue e tem capacidade de mergulhar nessa palavra? Ver o céu aberto e Jesus em pé à direita de Deus. Mas eles gritavam em grande voz, taparam os ouvidos e arremeteram unânimes contra ele, e expulsando a Estevão fora da cidade, o apedrejavam. E as testemunhas depuseram as suas vestes aos pés do jovem Saulo e apedrejaram a Estevão, quem em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou em grande voz: Senhor, não lhe imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Pode sentar, queridos irmãos. Como ele disse, preste atenção aqui, 15 minutos, que eu vou fazer uma introdução nessa mensagem e vou terminar na próxima ceia. Preste bem atenção, eu tenho uma palavra. Eu não posso, porque eu poderia muito bem nós passarmos já para a unção. Eu tenho uma palavra para você, pastor, para você que nos visita, para você que me ouve, para você que será ungido. Muitos dizem que Jesus é o primeiro mártir da igreja. Não, Jesus não é o primeiro mártir. Porque mártir só é uma pessoa que morre por uma causa, ok? Jesus morreu por uma causa. Mas a grande diferença do mártir é que o mártir morreu e Jesus vive e reina e está sentado à direita do Pai. Este foi o primeiro mártir do Evangelho. Seria impossível nós entendermos essa passagem, o capítulo 7, sem antes entendermos e começarmos alguns capítulos do livro de Atos dos Apóstolos. O primeiro, a igreja crescia, porque os homens do princípio da igreja eram cheios do Espírito Santo e pregavam com muita autoridade. Diz a palavra que quando eles pregavam, as pessoas se convertiam e se rendiam aos pés do Senhor. Mas o diabo, o perseguidor da sua alma e da sua casa, ele não vai ficar de braços cruzados. E diz a Bíblia, no capítulo número 4, que ele perseguia a igreja. Havia uma perseguição sobre os apóstolos. O que eles faziam? Eles falaram: nós vamos prender eles.
Essas pessoas que estão falando de Jesus e pregando esse Espírito Santo, isso é uma blasfema, isso não faz parte do culto, isso não foi escrito. E diz a Bíblia que o Espírito Santo trabalhava através daqueles homens de Deus e pessoas eram curadas. A sombra da onde eles passavam curavam pessoas. Ele estendia a mão e dizia: aquilo que eu não tenho eu te dou, aquilo que eu tenho eu te dou. Eu não tenho dinheiro, mas eu tenho o Espírito de Deus. E diz que o evangelho crescia, e eles disseram: nós vamos prendê-los, nós vamos açoitá-los. E diz o capítulo 4 que havia uma grande perseguição sobre a igreja. Mas no capítulo número 5, o diabo, sem se contentar de levantar pessoas de fora para destruir os crentes, ele disse: eu vou colocar alguns infiltrados dentro da igreja. Diz a Bíblia, conta a história de Ananias e Safira, aqueles que deveriam entregar o seu melhor ao Senhor, assim como disse o pastor Carlos. Mas diz a Bíblia que eles reteram parte daquilo que não lhe pertencia e que pertencia ao Senhor. Os infiltrados, pessoas dentro da igreja que se fazem de crente, mas desobedecem a palavra. E diz que Pedro, no capítulo 4, no verso de número 3, capítulo 5, verso 3, diz a Bíblia, pastor Carlos, que Pedro chega para Ananias e diz: por que é que você deixou que o diabo encha o seu coração e você mentiu ao Espírito Santo, retendo aquilo que não te pertencia? Usurpadores do céu! A igreja hoje está cheia de pessoas que mentem ao Espírito e são falsários dentro da igreja, descrentes, mentirosos, falsários, que estão usurpando aquilo que deveria ser entregue aos pés de Deus, né? Interessante que essa relação, missionária Cecília, a senhora que gosta de estudar, porque o Espírito Santo me fez tanto ler essa palavra. E diz a Bíblia que a mesma referência que é usada no capítulo 5, diz a Bíblia que foi usada no Antigo Testamento, no capítulo 7 do livro de Josué, quando Acã toma despojos de guerra que eram para seu de Deus, para o seu benefício próprio. E diz o capítulo 7 de Josué que o povo de Deus não vencia o inimigo porque havia falsos crentes dentro da igreja. Ei, meu irmão, traz essa câmera mais perto para mim. Eu quero falar uma coisa para você que está me assistindo. Ladrão de Jeová, você tem feito com que a igreja pare de crescer. A igreja é derrotada porque tem infiltrados e falsos crentes dentro da igreja, pessoas que têm roubado a Deus. Agora eu vou pegar pesado, mas não vou deixar de bater. Ei, você que fala que dízimo, você é um ladrão. Você que não dá dízimo corretamente na igreja, você tem impedido a bênção de Deus recair para a igreja. Ei, eu tenho uma notícia para você: usurpador de Deus. Para você, pastor, para você que me ouve, que tem tocado nas finanças da igreja e usado para teu benefício próprio, usurpador de Deus. Você tem feito a tua igreja ser derrotada. Sabe por quê, meu irmão? Porque a igreja de Deus é feita de homens que têm testemunho. Capítulo 6 diz a Bíblia: o diabo, não contente com as pessoas de fora derrotando a igreja, colocou pessoas de dentro para derrotar a igreja. Mas diz o capítulo 6, verso 1, que a igreja crescia
Porque havia uma igreja que perseverava na oração e na palavra. Diz a Bíblia que havia uma igreja que perseverava na oração e na palavra, e era cheia do Espírito Santo. Eu tenho uma notícia para você, porque assim como Ananias e Safira foram desmascarados, e no capítulo 7 de Josué, Josué se colocou de pé, encarou Acã e disse: o que é que tu roubou? Ei, meu irmão, você que rouba a Deus, você que é uma farsa, porque crente você não é. Eu tenho uma notícia, que os olhos do Senhor estão sobre a igreja e nada fica de pé sobre os seus olhos. Sabe por quê, meu irmão? Porque Deus vai levantar. Ei, não se surpreenda, você vai ser desmascarado. Prepara, os teus dias estão contados. Eu estou dizendo pelo poder dessa palavra que farsário não vai ficar na igreja, porque existia uma igreja que orava. E diz que a murmuração começou a correr, capítulo número 6. A murmuração corria, diz a Bíblia, e começou a ter problema dentro da igreja. Mas a solução, diz que Pedro, que liderava a igreja naquele então, eu fico imaginando uma reunião dos pastores, dizendo: gente, nós estamos sendo perseguidos. Tinha gente roubando aqui do nosso lado, tinha gente fazendo de crente, sentando na mesa, porque Ananias e Safira eram conhecidos da igreja, gente nos roubando. Agora, sem faltar roubo, sem faltar perseguição, sem faltar prisão, sem nós sermos acusados de maneira errada, sem faltar isso, ainda acontece mais. Os gregos e os judeus começaram a falar mal, dizendo que as distribuições, que a obra social estava sendo mal distribuída. Então Pedro, eu imagino, se fosse nesses dias, eles iam buscar um monte de método. O que é que nós estamos fazendo de errado? Vamos para a internet, vamos ver o que a igreja tal está fazendo. Qual é o método que eles estão usando? Porque é que só a nossa igreja está passando por problema? Diz a Bíblia no capítulo número 6, e se você lá, diz que eles oraram, e diz que o Espírito Santo disse aos seus corações: escolha 7 homens de bom testemunho e cheios do Espírito Santo de Deus. Ei, meu irmão, enquanto que a igreja atual busca método para ganhar crente, Jesus está buscando homens com caráter e cheio do Espírito Santo para ganhar os crentes. A igreja precisa de método, mas Jesus precisa de homens crentes e convertidos ao Evangelho, de caráter, que batem no peito e diz: não existe acusação externa sobre a minha vida. Eu sou um homem limpo e íntegro. E diz a Bíblia, irmão Demivaldo, que dentre esses existia um. E eu quero falar somente desse um, já estou finalizando. Diz a Bíblia, capítulo número 7, que eles escolheram a Estevão, um homem de bom testemunho e cheio do Espírito Santo de Deus. Eu vou repetir: um homem de bom testemunho e cheio do Espírito Santo de Deus. Eu vou ter que repetir de novo: um homem de bom testemunho e cheio do Espírito Santo de Deus. E diz que Estevão, diz que eles impuseram a mão sobre a cabeça de Estevão, o pastor Tiago lhe ungiram, consagrado, separado para o ministério. E diz que aonde ele caminhava,
Diz que a presença de Deus era tão grande, nenê, que diz a Bíblia e conta a história, que diz que ele pregava e falava com tanta autoridade, com tanta sabedoria, que as pessoas se admiravam. Sabe por quê, meu irmão? Porque quem tem a presença do Espírito Santo, ela é contagiosa. Você quer ficar de algo, você quer ficar do lado de pessoas que te fazem bem, você quer ter com pessoa como exemplo, aquela pessoa que te dá bom testemunho, que te faz crescer. Ei, meu irmão, quero te falar uma coisa: se afasta desses falsos crentes, se afasta dessas pessoas que não te agregam nada. Se afasta desse camarada que mente para você, dessa pessoa que te engana. Ei, meu irmão, eu estou te falando que naqueles dias a igreja crescia e era transformada, porque os homens, as mulheres tinham caráter e eram cheias do Espírito Santo. Foge de homens, de falsos homens e de falsas mulheres de Deus, que não tem testemunho para dar. E diz a Bíblia que aquilo que aquele homem falava incomodava os religiosos. E diz que o sumo sacerdote, eu já estou finalizando, então chega aquela parte que nós vimos, capítulo número 7, tem a maior pregação do Novo Testamento, tirando o Sermão da Montanha. 53 versículos, pastor Américo, de uma exposição, quando ele foi levado por uma acusação perante ao Sinédrio, assim como Jesus. Sabe qual era a sua exposição? Quando você lê, ele contou a história bíblica para aqueles homens. Quando você lê os 53 versículos, ele contou a história desde Abraão até o rei Davi. Sabe por quê, meu irmão? Porque a defesa do crente é a palavra de Deus. Se é para aplaudir, você tem que aplaudir com fé. A defesa do crente é a palavra. A defesa do crente não é teoria. A defesa do crente não é desculpa. A defesa do crente é a palavra de Deus. Homem de Deus conhece a palavra. Homem de Deus estuda a palavra. Homem de Deus memoriza a palavra. Porque eles podem roubar tudo de você, te podendo colocar num cárcere, mas eles não vão roubar aquilo que está dentro da tua mente e que está dentro do teu coração. Vou voltar a dizer, diz o capítulo 6, que a igreja perseverava, porque ela orava e meditava na palavra do Senhor. Eu falava para minha esposa, o problema da igreja de hoje e dos crentes de hoje, porque não oram. O crente é derrotado, não é por falta de método, não é por falta de coach, não é por falta de treinamento, não é por falta de curso. O crente é derrotado porque falta oração e falta palavra. E diz a Bíblia que ele, depois de toda a sua exposição, eles pegam a sua roupa, presbítero Renan, e jogam aos pés daquele que perseguia. E vocês sabem a história de Saulo. Irmãos, olha para mim aqui, não desfoca aqui, presta atenção no que eu vou lhe dizer. Homem de Deus impacta vidas. Escute, se você não tem impactado pessoas, você tem que, sabe aquele sinalzinho vermelho assim, ó, danger, 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 perigo, 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 perigo. Nós fomos levantados para influenciar pessoas.
No capítulo de número 22, no verso de número 20, Paulo se defende dizendo: eu estava naquele dia em que eu persegui o jovem Estevão, e aquele homem morreu, sendo íntegro, e por uma causa, a causa de Estevão impactou o ministério do maior pregador do Novo Testamento, o apóstolo Paulo, sendo um diácono. Qual era o cargo dele? O ungido para servir à mesa. Porque o que impacta pessoas não é o cargo, não é a unção, é a presença do Espírito Santo. Diz que Estevão era cheio do Espírito Santo. Diz que aonde ele passava impactava pessoas. Homem de Deus e mulher de Deus impactam pessoas. Aleluia, eu sinto a presença de Deus. Nós temos que impactar mais. A igreja parou de impactar pessoas aí fora, porque a igreja virou chacota. A igreja deixou de impactar aí fora, porque dentro da igreja só existe falso testemunho, falsos crentes, falsos profetas, usurpadores de Deus e do céu. Mas diz a história que aquele homem foi levado para fora da cidade sem as suas roupas. E ele começou a ser apedrejado, açoitado, porque o diabo falou: a perseguição não parou a igreja, os falsos crentes não pararam a igreja, a murmuração não parou a igreja. Nós temos que matá-lo. E quando eu vejo esse homem caindo de joelhos, ele não caiu de joelhos, pastor Carlos, porque ele estava com medo, pedindo misericórdia. Ele caiu de joelhos e o céu estava aberto sobre a sua cabeça. Estevão não estava olhando para as pedras. Estevão não olhava para quem lhe apedrejava. Estevão tinha os seus olhos fitados no céu. Ele era apedrejado, perseguido, humilhado, matado, mas os céus continuavam abertos pela sua cabeça. Ele estava morrendo, entregando o seu espírito, mas os céus continuavam abertos sobre a sua cabeça. Eu quero terminar aqui, meu irmão, porque eu quero deixar essa palavra profética para o ano de 2025, para essa igreja. Eu declaro sobre essa igreja os céus abertos. Eu declaro sobre a sua vida os céus abertos. Ei, meu irmão, você pode estar sendo perseguido. Ei, Ingrid, você podia estar deitada, sofrendo a angústia da tua alma, mas os céus estavam abertos sobre a tua casa. Estevão estava morrendo, mas os céus estavam abertos sobre a sua cabeça. E o que ele viu? Jesus de pé vivo, do lado do trono de Deus. Eu me perguntei ao Senhor, por que de pé e não sentado? Aleluia, eu sinto a presença e o poder de Deus nessa palavra, irmãos. Eu quero declarar que essa igreja é uma igreja curada. Eu quero declarar que aqui existem crentes de caráter. Eu quero declarar que aqui tem crentes que não se rendem à usurpação e à corrupção desse mundo lá fora.
Eu quero declarar que nós sejamos crentes cheios do Espírito Santo e verdade. E na próxima ceia eu vou pregar sobre os céus abertos sobre a cabeça de Estevão. Eu determino sobre a sua vida mais uma vez os céus abertos. Eu quero que você levante a sua mão. Aleluia. Apedrejado. Ei, não olhe para as pedras, olhe para o céu aberto. Não olhe para quem te apedreja, olhe para o céu aberto. E eu perguntei ao Senhor: por que de pé? Porque Jesus sabia. Jesus viu o sofrimento de Estevão. Jesus viu a trajetória de Estevão. Jesus viu as renúncias de Estevão. Jesus viu o sofrimento de Estevão. Jesus viu a caminhada de Estevão. Jesus viu cada pedrada de Estevão. E ele estava de pé. E ele está de pé. Porque Apocalipse, que nós lemos capítulo 10, verso 2, diz que aquele que vencer até a morte, eu lhe darei a coroa da vida. Jesus estava de pé contemplando Estevão, porque ele queria receber Estevão e coroado. Ei, meu irmão, você que é um escolhido de Deus, renuncia ao que o mundo te oferece e continua firme, porque a nossa vitória é a coroa da vida, é a coroa de Jesus. Vale a pena nós resistirmos, vale a pena nós lutarmos até o fim, Senhor. Levante essa mão que eu vou orar para finalizar. Pai, eu determino sobre essa igreja, eu determino, Senhor, sobre as pessoas que estão me assistindo, eu declaro os céus abertos sobre a casa deles. Eu determino, Senhor, os céus abertos sobre as finanças deles. Eu determino, Senhor, os céus abertos sobre a saúde deles. Eu determino, Senhor, os céus abertos sobre as causas deles. Eu determino sobre a igreja Ministério Sementes da Fé os céus abertos para o ano de 2025, no nome de Jesus. E todos dizemos amém.